Boa noite. Oi, Michele. Pronta, né? Boa noite. Já apareceu a minha amicíssima Tati. Esperar ela entrar. Boa noite, gente. Ai, que alegria te ver, Cat. Olá, Que saudade. muita saudade. Nossa Senhora. Eu Vai tô ser, adorando essa live porque é uma oportunidade da gente se encontrar mesmo de forma virtual, né? sim, e assim, aquela prévia por telefone já foi boa, e agora Uhum, vai bater um papo, né? Mas isso. eu acho que se fosse presencial eu não estaria ansiosa. Que nada, só o início. É tipo quando a gente vai entrar ao vivo, só na hora que começa. Friozinho na Depois. barriga só antes. Gente, eu quero que você se apresente primeiro, porque algumas pessoas aqui. Oi, Lívia, boa noite. Algumas pessoas aqui não te conhecem. Depois eu também falo um pouquinho de mim. Tá. Bom, eu sou Patrícia Ferraz, sou jornalista, trabalho atualmente na Record, já faz quase 10 anos já. O tempo passa, né, amiga? Eu sou mãe da Catarina. O que eu posso falar de mim? Você quer que eu fale alguma coisa a respeito de Do seu processo, né? Por que a gente está falando sobre esse assunto hoje? Porque muita gente vai falar, a gente não é coach, a gente não é terapeuta, a gente não é É, psicóloga, né? Mas a gente se sente super apropriada do assunto. eu acho que para falar da experiência particular, né? Assim, quando você me chamou, porque hoje em dia o tema assim que me dá segurança para conversar é maternidade, é o que eu mais leio e é o que eu mais busco. Uhum, O autoconhecimento passa muito por aí, porque assim, a maternidade é, me colocou diante de mim mesma, né? uhum, Porque eu acho que com muitas mulheres acontece a, a chegada de um filho, coloca a gente em contato com a nossa infância, é a base da formação. Então, eu tô nesse processo, sim, eu tô num caldeirão nesse momento. E uhum. a minha trajetória até aqui, nessa busca pelo autoconhecimento, tem me ajudado. Acho que, né, provavelmente ajuda as mulheres que já estão dessa busca, tanto no processo do maternar, quanto no próprio processo interno de evolução, de entender Sim, e tudo. Então, é. nesse aspecto, o que que eu posso dizer? Assim, eu faço análise há muitos anos. Assim, eu comecei a análise em 2010. E aí, nesse período, eu tive algumas idas e vindas, mas desde então, eu acho que eu já refleti. Eu sou uma pessoa muito reflexiva, muito analítica. Uhum. Então, Nós, né? você também é, né? A gente analisa as coisas que estão acontecendo, as relações, as falas das pessoas, os nossos comportamentos, os A nossos gente nem precisava tanto, né? Às vezes a cabeça funde de tanto pensar e nem precisava tanto. Às vezes não é é, nem tanto e a gente fica inventando, é, fica é, imaginando coisa que essa nem deve ter. essa semana eu voltei para análise, porque no período da quarentena eu suspendi, porque eu achei que não ia funcionar online. Dessa vez, eu já até fiz online uma outra, mas dessa vez eu achei que não ia funcionar. Mas aí essa semana eu voltei, porque eu tô precisando. E aí Uhum. a Alice falou assim: olha, acho que esse aqui não é o território da verdade. Então, assim, não se obrigue a encontrar a resposta pensando full time. Olha só, para ela dizer isso, eu acho que captou essa coisa de que às vezes a cabeça funciona demais, penso demais. Sim. Mas eu Uhum. acho que a busca passa por dois caminhos, assim. Primeiro, pela religião, porque hoje eu não tenho religião, mas eu, durante muitos anos da minha vida, eu fui uma pessoa religiosa. Primeiro, eu fui muito católica, depois, eu fui muito espírita, a ponto de ser bastante, assim, muito ante no movimento espírita kardecista, né? E aí, essa foi uma primeira trajetória que era de autoconhecimento, era uma busca de espiritualização, né? De Seu transcendência. áudio tá falhando, viu, Paty? Tá Ele falhando? dá umas falhadas. Alguém falou, Eu tô. a Renata, Deixa eu só e ver no realmente, Wi-Fi. Eu tô no pra mim Wi-Fi. também tá falhando. Dá uns piques. Se, Tá, se falhar mais, eu posso sair do Wi-Fi, tá? tá. Aí a gente tenta.
Uhum. Mas então, assim, os caminhos, né? Primeiro foi uma questão meio religiosa na minha vida, e aí eu acho que eu adotei isso, tanto radicalismo que eu não consegui sustentar por muito tempo. Eu mergulhei de cabeça, mas aí eu acabei perdendo outras esferas, eu era muito jovem. Depois, eu acho que também essa minha busca passa pelo yoga, porque eu sou praticante do yoga há muito tempo. Ah, o Ju Uhum. tá um fone. Eu vou colocar um fone, então. Para eu colocar um fone, eu vou ter que buscar um fone. Tá, vai buscar. Eu vou complementando aqui. Mas Tá. pela sua fala, vai buscar lá que eu vou falando. Pela sua fala até agora, a gente interpreta que essa busca pelo autoconhecimento, ela pode se dar por vários caminhos, né? Ela não tem uma fórmula. A gente não tá aqui para falar que a pessoa tem que fazer terapia ou tem que fazer meditação. Eu acho que cada um tem que encontrar a maneira com que melhor se identifica. Uhum. Eu comecei a fazer terapia com 15 anos, em 1995, por uma busca minha, totalmente minha, ninguém me influenciou. Na verdade, meu pai tinha uma namorada que era psicóloga, então eu acho que eu olhei para ela e tive vontade de conversar com alguém igual a ela, mas ela nunca me disse para procurar uma psicóloga. E eu Aham. peguei o livrinho da Golden Cross e marquei por minha conta, fui na sessão, depois que acabou a sessão, a médica falou assim: "Olha, seu plano não cobre". Eu criei. Aí eu cheguei em casa e falei: "Pai, tem uma conta para pagar". Ele: "Quê?". Fui na terapia, ele me xingou inteira. Isso não é de barriga, isso é uma bobagem. Mas eu pedi tanto, implorei tanto que ele me autorizou a fazer. Não com tanta frequência como eu gostaria, mas foi muito, muito, muito importante para mim naquele momento. Foi um Uhum. divisor de águas, foi fundamental. Foi tão bom para mim que quando uma coisa é muito boa para a gente quer que seja para os outros também, né? A gente quer que quem a gente ama compartilhe da mesma experiência. E aí eu fiquei Uhum. falando no ouvido da minha irmã: você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, você tem que passar pelo mesmo processo que eu. Ela foi e não deu conta. Ela parou. Ela falou: ai, Ah, essa terapia tá me fazendo não gostar mais do papai. Foi isso que ela falou. Ai, eu não quero não gostar do papai. Então eu falei: não, é, cada um sabe, né? mas é Do aí seu que tá, né? momento, do seu processo. Os processos de autoconhecimento têm várias fases, né? E não só a terapia, mas em qualquer processo que a gente se lança, né? Tem muitas terapias alternativas também. É, eles são muito, os Uhum. processos todos são muito reveladores, mas eles não são só reveladores da nossa essência ou da nossa intimidade, são reveladores também das nossas relações. E aí envolve o outro, É, necessariamente envolve o outro, né? sim. E aí, quando a gente começa a perceber essas, essas nuances, né? E as atuações do outro que nem sempre são favoráveis pra gente, Nutritivas para nós, é. aí que tá funcionando e aí que começa o desenrolar da coisa, né? Acho que é Sim. aí que começam os efeitos pra gente, porque a gente começa a tomar decisões, a ter compreensão melhor, né? A se posicionar de forma diferente, e aí os outros estranham um pouco, né? É, eu tô com uma dificuldade aqui que é o seguinte, apoiar o telefone com esse fone de ouvido, mas eu fiz uma gambiarrinha, tá um Entendi. pouquinho torto, mas pode ficar assim, tortinho? Pode, tá bom, tá bom. E aí, Cat? Eu chamo ela de Cat. Cat é um apelido, né? Um apelido. Cat. Acabei chamando de Cat. Cat Beautiful. Pode me chamar de Cat. Para quem não sabe, a gente se chama assim, né? De É coisa, Cat. Porque tudo a gente bem. é Cat, né? Nem sempre, né? Muitas vezes eu não me sinto, mas tudo bem. Mas amigas são pra isso. É. Pra se chamar de Cat em todos os momentos. Mas aí, Cat, e eu comecei com 15 anos e não parei mais, porque aquilo pra Uhum. mim era fundamental naquele momento, porque eu não me conhecia absolutamente nada, ainda mais na adolescência, né? É. Aí quando eu fui para São Paulo, eu rompi com a minha terapeuta de Belo Horizonte. Ela não oferecia o tratamento online. Eu busquei outra em São Paulo, mas era a linha comportamental e eu não me identifiquei, né? Eu fazia sempre a psicanálise. E aí, na comportamental, não me identifiquei. Você me indicou outra pessoa.
né? Uhum. Na época, eu fiquei com essa pessoa bastante tempo até vir para Porto Alegre, continuei com ela em Porto Alegre. Aí em Porto Alegre procurei outra pessoa porque eu senti vontade de fazer presencial. Mas é Uhum. claro, aí eu cheguei num ponto que não era mais tão fundamental, porque o caminho eu já tinha percorrido. Uhum. E essa minha terapeuta de Belo Horizonte me falou uma vez o seguinte, a seguinte frase que eu guardei para mim e ela é muito verdadeira. As minhas conquistas são minhas conquistas. O lugar de onde eu saí, eu não volto para ele. Eu posso olhar para ele, enxergar ele, reconhecer ele. Mas eu não volto mais para lá da forma que eu vivia nele, encalacrada quando eu tinha 15 anos. Uhum. Você tem um resultado concreto, né? Exato. Uhum. É, É a longo prazo, né? Não tem como. Então, e aí eu vejo algumas situações que eu tenho uma vontade de sacudir as pessoas e dizer isso para elas, né? Porque é uma frase que eu recorro muito a ela. uhum, E quando eu recorro, eu falo, é verdade, aquilo me dá uma força, porque é real. uhum, Mudei para o interior do Rio Grande do Sul, eu tive um momento assim de, não é recaída a palavra, mas de instabilidade emocional, porque mudou toda a minha rotina, eu mudei de profissão, filho pequeno, mexe muito com a gente. Essa questão que você falou de se enxergar na maternidade ocorre muito comigo. A maternidade uhum, me lançou num turbilhão. E, e aí eu recorri a essa frase. E aquele uhum. lugar não é meu mais, né? Eu posso passar por outras dificuldades, não aquela. E eu acho, assim, pensando ainda na relevância de falar sobre autoconhecimento, sabe? Eu tinha pensado que, assim, a gente está falando aqui para um público de homens e mulheres, mas predominantemente feminino, né? Tem É. mais mulheres do que homens aqui no seu Instagram. E aí, assim, eu acho que a gente tem que pensar nessa coisa do papel histórico da mulher, porque durante muitos anos a mulher teve a sua essência, a sua personalidade anulada. Então, eu acho que para nós mulheres, tanto de uma maneira assim ancestral, quanto de uma maneira prática na nossa vida, na nossa cultura é muito comum a mulher olhar para os outros, a mulher cuidar dos outros. Que foi o seu post de hoje, né? Que foi o meu post de hoje, exatamente. Então, Lindo. assim, para a gente buscar esse autoconhecimento, às vezes é um pouco desconfortável, porque a gente sair do lugar de cuidar do outro para cuidar da gente, para olhar para a gente. E tem um desconforto em olhar para aquilo que é ferida, para aquilo que é sombra, para aquilo que é dor, né? E pode ser taxado de egoísmo, Pode já ser que a gente taxado de tem que egoísmo. olhar para o outro, né? Uhum. É vaidade. Só que aí pensando nisso, é o seguinte, essa mulher que só olha para o outro, assim, é paradoxal, é incompatível uma pessoa que não se cuida e que não se conhece conseguir construir relacionamentos saudáveis com o outro. Então, é Uhum. quem não se olha, quem não se considera e não se cuida, dificilmente vai cuidar do outro com qualidade ou vai se conectar com o outro. Porque o que é a conexão? A gente consegue se conectar com outras pessoas de verdade quando a gente está na nossa autenticidade, na nossa essência. Porque quando a gente está vestindo um personagem, uma máscara, tem alguma coisa entre nós e o outro. Não vai haver uma conexão Uhum. profunda, Real. né? Num nível mais profundo. Pode até haver uma conexão, mas num nível mais profundo, não. Então, assim, até para quem quer cuidar do outro, o autoconhecimento é importante, né? Essa Eu falo busca de muito si. isso quando alguém me procura nesse papel da maternidade, né? E a mulher que se tornou mãe, aí ela se perdeu um pouco no mercado de trabalho, tá tendo muita dificuldade de se recolocar, porque é cruel você ter que amamentar uma criança até os 2 anos, mas você tem que voltar para o mercado de trabalho quando a criança tem 4 meses, né? Uhum, É tudo. Não encaixa, nada encaixa. A gente tem uhum, que, depois que se desdobrar com a profissão que segue normalmente, mas você tem em casa uma criança que demanda de você 100%. uhum. Nesse início é a mãe, não tem como, né? A Então, amamentação é e a fusão emocional do bebê, né? Porque muito nesse intenso. início, a mãe tá completamente fusionada com o bebê emocionalmente, né? E aí eu Então, trabalho muito isso, porque não tem como você se oferecer inteira, mesmo que seja para o seu filho, se você não tá bem. uhum, E ele merece uma mãe saudável, emocionalmente saudável.
eu tenho que estar bem por ela, pela Maia, sabe? Então, assim, eu me coloco estar bem emocionalmente por ela, porque... E as crianças sentem tudo, elas captam tudo. Captam. Isso Captam tudo. é um perigo, né? E é até uma forma da gente se entender, assim. Eu tô lendo um livro, né? E hoje mesmo eu li uma frase que era o seguinte: se o bebê tá limpo, alimentado, descansado e continua chorando, é hora de você olhar para o que está acontecendo com você. Uhum. Porque é isso. Eles captam e eles acabam se tornando, nesse período de fusão emocional, eles acabam se Sim. tornando o choro que a gente não consegue chorar. A Maia, ela teve episódios, né, no primeiro ano de vida dela, assim. Primeiro não, no segundo, ano passado. Ela foi pra escolinha e ela simplesmente mordeu a turma inteira dela. E você estava bem com a ida Todo dela para a dia ela escola? chegava na escola. Ai, hoje a Maia mordeu um coleguinha. Eu, ai, meu Deus, com a cara desse tamanho, né? E ela aparecia lá, toda risonha. Nada aconteceu. E aí eu levei isso pra terapia. Eu falei, gente, eu não sei mais o que eu faço. Eu converso, eu explico. E aí a minha terapeuta olhou pra mim e falou assim: eu acho que ela tá tomando as suas dores, porque você é muito passiva. Você não expressa a sua revolta, você não morde ninguém. Ela tá Aham. mordendo por você, Roberto. E eu sou Nossa. essa pessoa. Eu deixo, Uhum. sabe? Eu vou escutando, eu vou levando. E E a aí Maia eu falei, parou de meu Deus, morder? parou muito, diminuiu bastante. E incrível, semana retrasada, eu pensei, ai, coisa boa, né? Passou tal. Nesse dia que eu pensei isso, ela Ela deu uma mordeu. fisgadinha, sabe? Ela deu Então, mas uma. quando eu pergunto, né, a Maia parou de morder, no fundo eu tô querendo perguntar de É, pra ver se eu comecei você, a assim. morder. Você acha que por ter enxergado isso, conseguindo pelo menos ameaçar? Eu tento fazer esse trabalho comigo. Eu tento ser menos passiva. E da mesma forma que conheço pessoas que tentam ser menos agressivas, eu tento ser menos passiva, né? Mas eu Aham. só consigo Uhum. tentar a partir do momento que eu reconheço isso em mim, que eu enxergo isso em mim, né? É um exercício Uhum. que eu acho que a gente tem que fazer às vezes de sair de nós e tentar ter um olhar externo, sabe? Uhum. Não é fácil, mas. E é difícil a gente enxergar problemas reais. É muito fácil falar assim, ah, eu sou uma pessoa impulsiva, eu sou uma. Problema real mesmo. Assumir um egoísmo, assumir coisas reais é Uma difícil. carência, uma insegurança, É, uma. não é de uma hora para outra. Porque. E dói olhar para isso, né? E as coisas que vão mostrar isso pra gente são as nossas frustrações. Então a gente tem que ficar lidando, porque assim, eu falo isso, assim, eu falo assim, a terapia, pelo menos assim, a minha via do autoconhecimento principal é a terapia, né? Tem o yoga, Uhum. mas eu acho que é principalmente a terapia. E assim, eu falo que a terapia é um trabalho sujo, né? Porque é você ficar lidando com o seu lixo emocional, Aham. com o que de pior você expressa, você sente, mas que na verdade tem uma frase que não é minha, que eu não sei de quem é, que é assim, quando você vai arrumar um armário, você precisa tirar tudo lá de dentro, você faz o maior bagunça para depois organizar. E a Uhum. mesma coisa com a nossa psique. Para você, Uhum. isso aqui, você faz muita bagunça primeiro. Então, aí que eu acho que muitas vezes as pessoas escapam, porque na hora que elas começam a se ver no meio desse caos emocional, muitas desistem. Talvez até eu me inclua, porque eu tive mente, eu interrompi a terapia. Quando eu voltei agora, eu percebi que não foi bem por causa da pandemia. Porque eu poderia fazer online. Eu interrompi porque as férias me Uhum. deram um certo descanso e que eu falei assim, ai, não quero bagunçar agora, não quero, Agora não. sabe? Agora Uhum. não. Então eu dei uma pausa. E é tudo bem dar pausa também, Ah, porque a gente não total. pode se cobrar produtividade nessa área, né? Não. Travou você para mim, tá? Eu tô te escutando, mas sua imagem travou. Travou para vocês também? Voltou, voltou. E eu também decidi fazer essa live
Voltou. Porque no processo de mentoria que eu ofereço, eu tava sentindo vontade de falar isso há muito tempo, mas aí eu ia adiando, sabe? E aí Uhum. eu coloquei autoconhecimento como primeiro tópico nas reuniões. Por quê? Eu não consigo ajudar ninguém, auxiliar ninguém num reposicionamento, numa forma adequada de se vestir, ou se a pessoa não consegue olhar para dentro, se a pessoa não consegue me ajudar a identificar com ela o próprio estilo, ou o que não gosta, ou o que gosta. E imagem e na vida profissional também. Porque você se colocar, às vezes, numa situação. Muita gente se agride em ambientes profissionais que não traduzem a sua personalidade, às vezes porque é uma cobrança externa familiar, o meu pai quis que eu fosse isso ou aquilo, ou porque eu preciso trabalhar aqui porque me pagam bem, e acaba que você leva uma vida inteira fora dos trilhos sem saber se reconhecer, sabe? Então, antes de tudo, tem que haver esse olhar para dentro. E é claro que eu não faço terapia com ninguém, mas eu exibo essa necessidade, a relevância disso. E tem muita coisa que fica inacessível, que fica nesse campo aí do inconsciente, que só fica palpável depois que a gente tem esse processo, seja da forma que for. Tem gente que gosta da comportamental, tem gente que gosta da psicanálise, tem gente que gosta da meditação. O meu irmão, ele é budista e ele é uma pessoa muito tranquila. Ele sempre encontrou nas reuniões dele de budismo, nas orações dele, esse equilíbrio que eu consegui encontrar na terapia. Como a gente teve uma trajetória de vida muito em comum, óbvio, né, por sermos irmãos, eu vejo que ele alcançou muita tranquilidade, muito autoconhecimento por vias diferentes e que foram igualmente, ofereceram sucesso igualmente. Então, não existe fórmula, mas eu sempre coloco, é importante fazer isso, é importante. Hoje em dia, depois de fazer muito tempo terapia com profissionais, eu vejo que eu consigo fazer sozinha às vezes, sabe? Eu identifico a situação acontecendo, eu identifico Uhum. o meu modus operandi, o meu padrão, Uhum. tento Uhum. interromper ele, trago à tona pro consciente, porque tava lá no fundo, né? E aí eu trago pro consciente e começo a trabalhar aquilo para compreender, desvendar, destrinchar e sair daquilo. Sabe? Eu faço terapia com a Roberta, Uhum. a Paty Costa, é ótimo. Ah, travou de novo. Fala. Travou? Tá me ouvindo? Tô, Tá tudo bem? voltou. É o meu que Voltou. tá travando ou é Tem o um seu? delay muito grande. Hum, Mas põe dúvida aqui, eu tô em dúvida. Mas hum. o que que eu posso fazer, hein? Talvez eu possa Wi-Fi daqui a pouco. Se Deixa eu ir pro meu Wi-Fi. continuar travando, Pera eu aí, eu vou pro saio meu Wi-Fi. Wi-Fi. Pera aí, rapidão. Tem Pro muitos Wi-Fi, vamos comentários, eu ver se vou vai ler um melhorar. pouco enquanto isso, então. Ó, a ferraça tá ruim. Tá, então vamos. Então, é o meu. Vou abrir a porta. Você ficou falando aí, assim, eu faço análise, né? Uhum. E há muito tempo já eu faço análise. Vou deixar essa porta aberta. Vamos ver como é que vai. Mas eu tô lendo uma série de livros de uma psicóloga argentina que criou um outro método. E ela, basicamente, ela. Eu tô muito animada com essa ela, sabe? Assim, ela fala que todos nós vivemos personagens, porque, em geral, quando a gente nasce, quando a gente é criança, é uma grande parte do que vai ser a nossa personalidade, né? Assim, os 3 primeiros anos de vida são fundamentais para a constituição desse indivíduo. Assim, os Qual fala o primeiros nome da psicóloga? É a Laura Gutman, né?
É a Laura Gutman. Laura Aham. Gutman é uma psicóloga argentina. Ela tem vários livros publicados, inclusive traduzidos Uhum. para o português. E eu tenho lido muita coisa de Encontro com a Própria Sombra. Depois eu li O Esse aqui Poder do também. Discurso Materno, que é um livro chamado Biografia Humana, em que ela descreve melhor esse método que ela usa para ajudar as pessoas na busca pelo autoconhecimento. E aí é o Uhum. seguinte, ela fala que a gente vive com personagens, que todo mundo tem um personagem que escolhe, que elege na infância como uma reação de sobrevivência ao desamparo. E por quê? Porque Uhum. ela disse que assim, o meu tá muito ruim, o Acho meu que agora áudio tá muito melhorou. ruim, Acho que agora melhorou, porque às vezes as melhorou. mensagens demoram para entrar. Tá. Ah, então tá. Então eu vou continuar qualquer coisa, você me Uhum. interrompe. Ela diz o seguinte, que a gente elege personagens para a gente conseguir sobreviver àquele desamparo, a uma falta, o abandono, os sentimentos, ao nosso primeiro contato com as frustrações e as emoções negativas na infância. E essas frustrações, esse desamparo infantil, não é só para quem é abandonado, né? Para quem foi abandonado pelos pais e foi adotado, ou para quem perdeu os pais na Uhum. infância. Não, é um desamparo que todo mundo sente, porque em geral a demanda de uma criança ela é tão grande que seria praticamente impossível qualquer adulto suprir integralmente, ainda que se esforce. Então, assim, Uhum. ela acredita, isso, eu não sei se eu concordo com isso, mas ela acredita que todo mundo tem algum grau de desamparo na infância. E que é esse desamparo que aciona esse mecanismo da gente proteger. Então, uma vai ser a durona, o outro vai ser o guerreiro, a outra vai ser a vítima. Então, a gente cola em alguns personagens. E a gente leva esses personagens a vida inteira. E esses personagens impedem a gente de manifestar a nossa essência, o nosso eu superior, a Uhum. nossa verdadeira identidade. E aí ela diz o seguinte, que a gente continua levando isso também, porque a escolha desse personagem também tem a ver com o discurso que a gente ouve sobre nós mesmos. Então, assim, Uhum. qual que é o primeiro discurso que a gente ouve sobre a gente? O discurso do adulto de referência, que muitas vezes, na maioria das vezes, é a mãe. Então, o que a mãe fala pra gente de como a gente é, como ela descreve as nossas experiências, os nossos comportamentos, as nossas características, vai constituindo a nossa identidade ali. A gente vai acreditando naquilo e colando naquilo, Uhum. né? E manifestando aquilo na nossa vida. Então, quando a gente é adulto, para a gente conseguir realmente se conhecer, a gente precisa se despir desse papel, desse personagem. A gente precisa ressignificar nossa história, olhar para nossa história, não a partir do discurso autorizado, que é o discurso geralmente materno, mas a partir dos fatos, rememorar fatos. E a nossa memória, ela mistura fatos com narrativas, né? Então Sim. a gente Eu vou começa, fazer a gente não. um adicionar uma informação dessa parte da memória. Tá, então aí ela fala que a gente precisa voltar na nossa infância. O adulto precisa voltar na infância para Uhum. entender, para ressignificar o que aconteceu, para entender o que aconteceu lá na infância com ele, e aí sim entender qual é o personagem que você está usando para se despir desse personagem E se descobrir. e entrar em contrato consigo mesmo, se descobrir. Assim, eu tô encantada com isso, eu acho que tem muita coisa que faz sentido. Aham. E e também é uma ideia que vai na mesma linha de várias outras ferramentas de Análise, né? autoconhecimento. O próprio Enneagrama, o Enneagrama é uma ferramenta que descreve 9 tipos de personalidades que são máscaras também, são personagens que a gente usa também. Então, as linhas todas convergem, né? Assim, Sim, elas sim, conversam. também acho. Eu terminei esse livro agora, peguei ele para mostrar, Subliminar. Esse autor aqui, Leonardo, eu nem sei falar o sobrenome dele, é Mlodinow. Ele trabalhou muito Hum. tempo com Stephen Hawking, né? Travou de novo, Paty. E aí, ele Falhou, né? fala o seguinte. Falhou, voltou. Ele fala o seguinte.
que nós somos regidos pelo nosso inconsciente. E 5% apenas está no lado consciente Voltou. do nosso cérebro. 95% a gente não tem esse domínio. Por uma questão de necessidade. O nosso cérebro precisa ser assim para dar conta, para a gente conseguir sobreviver, porque a gente vive inundado de muita informação. É o tempo inteiro sendo bombardeado por imagens, falas, é muita coisa. E para dar conta, a gente tem que engavetar tudo isso no inconsciente. Porque se ficasse tudo no consciente, a gente ia enlouquecer. A gente não ia conseguir lembrar de tudo que aconteceu na nossa vida. Com detalhes. E nem de processar todas as imagens. E estar no shopping é muita poluição visual e auditiva. E se a gente conseguisse prestar atenção em tudo que a gente está ouvindo lá e ver tudo que realmente a gente vê, a gente ia pirar. Então, agora o meu tá falhando. Ai, meu Deus. Então, assim, eu tô no Wi-Fi, qualquer coisa eu vou pro 4G. Eu vou mudando. Então, a gente guarda muito no inconsciente para conseguir viver com saúde, né? E acessar esse inconsciente, exatamente é o que você falou. Fica muita coisa, principalmente do que ocorreu na nossa infância, para a gente se conhecer. Foi o que eu fiz na psicanálise durante muito tempo. Foi conseguir, aos poucos, ir acessando tudo que ficou guardado. Muita coisa que a gente... Realmente, se me falassem, não, isso não aconteceu, mas naquele processo você consegue realmente acessar e falar, nossa, foi assim que aconteceu. E aí já te explica um monte de coisa, muitas atitudes, muitos dos seus comportamentos. E aí, por isso que é muito bom ler, né? A gente vai encontrando sentidos nas nossas experiências e conseguindo algumas respostas que ficam às vezes no meio do caminho. E aí, eu fiz umas anotações porque eu não quero esquecer exatamente da forma que ele explica. Então, esse 95% exerce muita influência na nossa vida cotidiana e a gente não consegue entender muito o porquê. E a questão da memória. O que o nosso inconsciente faz para dar conta de tudo, né? A gente não consegue lembrar exatamente ipsis literis do que aconteceu quando a gente tinha 5 anos. A gente lembra de nuances, de uma fala aqui, outra ali. O que o cérebro lá atrás, lá no inconsciente faz? Ele completa esse quadro através de pistas, através de indícios. Ele completa isso para nós. Só que quando ele faz isso, nem sempre vai corresponder a uma verdade absoluta. Ao que realmente foi. E ele faz isso com as memórias, ele faz isso com a visão, porque a imagem que a gente vê na íris não é exatamente o que a gente está vendo. Essa imagem, ela é meio borrada. Lá no sistema límbico, eu acho, que o cérebro fecha tudo, os pontos, e forma uma visão completa para nós. Eu acho que era Kant que dizia que o que a gente vê não é o que a gente vê. É uma representação do real. O real a gente não sabe o que é. Por causa disso. Olha que viagem. Sabe? Então, ele faz isso com a audição também. Isso tudo teve muita pesquisa para concluir. A audição também. A gente completa o que a gente escuta. Porque muitas vezes a gente pode escutar uma frase, vai faltar uma letrinha aqui, outra ali, mas a gente vai escutar como se fosse inteira. Porque o nosso cérebro completa. E assim, não sei se... Você tá falando disso aí, eu me lembrei de uma abordagem de educação. Eu acho que essa abordagem é Amy Pickler. É uma abordagem de educação que está muito em voga hoje em dia. E eu não vou falar sobre isso, eu não vou nem saber falar muito sobre isso, mas o que eu me lembro essa abordagem fala que existem que o ser humano se utiliza para se comunicar. Uma imagem, essa para de travar. Mensagem só a partir desse som. Voltou. Que coisa! Vou começar de novo, tá? Tem uma abordagem de educação infantil que diz que a gente se comunica através de mais de 100 linguagens diferentes. Então, considera a linguagem verbal e corporal. Todas as outras linguagens não verbais, corporal,
os sons, né, eles dizem que tem mais de 100 linguagens, e eu nem saberia listar 10 aqui. Sim. Mas, então, eu lembrei disso, e aí eu acho que é assim, quando a gente ouve alguma coisa, ou quando a gente vê alguma coisa, a gente não compreende aquilo só pelo que a gente viu, ou só pelo que a gente ouviu. É uma composição de todas essas linguagens de mensagem, né? Então, quando você fala de compor as lacunas, do mesmo jeito, você já ouviu dizer que quando a gente está sem óculos, a gente ouve pior? Porque a gente também ouve com os olhos, a gente faz leitura labial, né? Então, do movimento, eu acho que também pessoa, faz parte da disso. expressão, Do tudo. movimento. Tudo comunica, né? E isso eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho também, porque você está falando sobre o que uma pessoa quer comunicar, né? Com a roupa, com a aparência, E com as aparece atitudes, tudo. né? Exatamente. Aí ela fica muito preocupada no que ela vai dizer, aí ela usa as palavras corretas, mas ela esquece que o olhar dela, o tom de voz, o jeito que ela se expressa, os movimentos, tudo isso está dizendo o contrário. Então são 10 contra 1. Acabou. Acabou. Né? Não tem. E até assim, nesse ponto, uma pessoa que se conhece melhor, em geral, tende a ficar mais segura com o tempo. Isso não é um processo automático, né? Não é alguma coisa que acontece automaticamente. Mas assim, o autoconhecimento vai conferindo segurança, né? Porque quando você E você se fala. conhece, você se aceita, você se assume e o outro sente isso automaticamente. Quando você assume. Isso tem a ver. Alguma deficiência, porque todos temos alguma deficiência, quando você assume a sua deficiência de forma escancarada, nenhuma crítica te abala. E o outro nem se sente autorizado para criticar quando você já disse que aquilo é um fato. É um fato. Assim. Isso está me lembrando uma outra leitura que eu tô fazendo agora, que é um livro da Brené Brown, que é uma assistente social, doutora americana. O livro dela chama A Coragem, e é exatamente sobre isso que você está falando, né? Assim, quando a gente vulnerabilidade, quando a gente se coloca como vulnerável, e aí não é nenhuma questão de gostar de ser vulnerável, ou de estar vulnerável, ou de não gostar. É uma questão de entender que não existem não existem certezas dadas na nossa vida como um todo. A pandemia está aí para mostrar, né? Assim, a gente pode prever, planejar e até desejar, mas a gente não controla. E quando a gente aceitar que não tem controle e que não tem tanta previsibilidade, lidar bem com a vulnerabilidade. E não quando a gente resistência, né? Render-se é libertador, né? Então, quando a gente se rende também aos nossos defeitos, porque não é também autoconhecimento para ser perfeito, porque ninguém é perfeito. É para aceitar essas imperfeições, viver em paz com elas. E aí isso serve para as isso serve para as imperfeições psíquicas, emocionais, mas serve também para as nossas imperfeições físicas, porque quando você está falando de dress code, de vestir uma roupa para o trabalho, a gente tem 1000 encarnações em relação à barriga, em relação ao culote, em relação ao muito peito, ou pouco peito, ou muita gordura, ou magreza demais. Então, aceitar a nossa essência física, espiritual, emocional, a nossa história e conseguir se colocar com vulnerabilidade para o outro, porque as conexões elas se dão a vulnerabilidade é um ponto de conexão, quando você abre para o outro, né? Quando você se coloca como vulnerável, né? Exatamente, é isso aí. E você estava falando agora de uma coisa que me veio aqui para falar. Você estava falando o que antes disso? Da vulnerabilidade? Eu falei sobre a coragem de ser imperfeito. Isso, a coragem de ser imperfeito. Lembrei. E eu falo muito uma frase, eu repito com frequência, o significado da palavra elegante, que é andar com as vestes de Deus. Não tem nada a ver com o tipo físico. Olha. Vem do sânscrito. É andar com as vestes de Deus. O que são as vestes de Deus? É amor. Isso é que é ser elegante.
É você se Uhum. aceitar, se assumir, porque quando você se aceita, você transmite isso para todo mundo sem abrir uma. Porque a comunicação ela se dá de várias formas, né? A gente acabou de dizer. E quando você se aceita, você está transmitindo isso o tempo inteiro através dos seus poros, através de todas Uhum. as formas de comunicação que a gente tem não verbais. Então, assim, o outro sente a sua segurança. E é isso. A autoaceitação, ela é segurança, ela é elegância, ela é amor por si mesma, por nós mesmas, sabe? E quando a gente traz isso para um ambiente profissional também, assim, quando a gente traz essa questão de se conhecer para um ambiente profissional, a gente fala até de resultados. Porque Uhum, uma pessoa que não se conhece não sabe muito bem o que quer. E sim, quem não sabe muito bem o que quer, não sabe o que fazer para conseguir o que quer, porque não sabe nem o que quer. exato, Então, quando a gente se aprofunda nesse processo de se conhecer, a gente consegue entender assim, aonde que eu quero chegar e que metas eu vou traçar uhum, e como é que eu vou chegar lá. Então, assim, é muito mais objetivo. A gente consegue concretizar, exato. né, os nossos planos e, de repente, realizar efetivamente os nossos sonhos, né? A Então, não performance, ela é existe. diretamente afetada. A gente está falando do campo profissional, mas assim, a performance ela é afetada em tudo que você for fazer na sua vida quando existe o autoconhecimento. Em tudo que você coloca a mão, né? Uhum. É incrível. A forma como você se dirige ao outro. Eu estou tentando ler algumas coisas, mas às vezes passa rápido. Depois eu vou dar uma olhada. Então, e isso foi tão positivo para mim, é tão bom para mim. Quando eu paro um minuto para meditar, aquilo me faz um bem tão enorme. Quando eu me dou um tempo para processar tudo que me ocorreu naquele dia, todos os sentimentos que vieram à tona, por que, que eu me senti daquela forma, o que que levou aquilo. Eu acabo, quando eu vejo, eu estou em processo de autoanálise, às vezes, enquanto eu estou dando comida para minha filha, sabe? Isso me ajuda a ter Uhum. mais paciência com ela. Isso me ajuda a ser uma mãe melhor, a ser uma esposa melhor, a ter mais paciência com o meu marido no relacionamento, que exige muita, né, paciência, um relacionamento a dois. Então, assim, Uhum. eu acho que é positivo para tudo. E aí uma pessoa vem me procurar É, pra... Pode falar. você falou de relacionamento, né? E eu pensei o seguinte, que quando a gente está num relacionamento e a gente não entende muito bem do que a gente precisa, onde estão as nossas carências, as nossas fragilidades, aí a gente projeta tudo no outro, Uhum. né? E é um perigo para o relacionamento isso, porque é, o risco é a pessoa ficar mudando de cônjuge e o problema está nela, porque É. você projeta no outro as suas fragilidades. Então, E por isso que a soluções Laura que Gutmann não podem estar na mão do outro. não podem estar na mão do outro. E assim, falar disso parece uma coisa meio até mística, mas assim, N casais vivem isso na pele. E até a constelação familiar, que é uma outra maneira, uma Uhum. outra ferramenta super interessante de autoconhecimento também, de busca, fala isso, né? Que assim, é, você, você não pode buscar suprir as suas demandas infantis, as suas fragilidades, carências, a criança ferida que tem em você, enquanto você busca preencher essa lacuna com o seu trabalho, ou com o seu marido, ou até com o seu filho, você vai ter relacionamentos adoecidos, né? Então, a gente olhar para trás, porque quando a gente fala de autoconhecimento, não tem jeito de não falar da criança que a gente foi, Uhum. do que a gente viveu. E tem gente que acha que isso é muito cabeça, que isso é muito trelelê, mas assim, É um fato. é isso. É um fato. Sim. E até a ciência, quando você traz o cientista, né, para Uhum. respaldar que o inconsciente se ocupa de grande parte do nosso material psíquico, que se ocupa do nosso material psíquico, e esse inconsciente está trazendo, desde que a gente estava na barriga, está trazendo os registros do que a gente viveu. Como que a gente vai ignorar os anos de vida, que Uhum. são, né? Travou de novo. Que Voltou. fundou a nossa. E esse eu acho que é um papo que seria muito útil para homens, porque homens é que tem mania de achar que o seguinte, imagina, não tem nenhum com a minha infância, minha mãe foi maravilhosa, meu É, pai também. É tipo tá tudo assim. certo. Que papo que é esse de ficar olhando para dentro? Como
assim, vamos tomar uma cerveja, abre uma cerveja aí. São muito pragmáticos, né? Muito, Muito muito. pragmáticos. E essa questão, ela é tão real. Tudo tô lendo nesses livros de agora, baseados em pesquisas científicas, tal, tal, tal. O sistema límbico, que é onde está essa questão emocional, muito do nosso inconsciente, ele é o primeiro a se formar. A criança nasce com ele. Depois que o neocórtex, que é a parte racional, vai se formando até a adolescência, fim da adolescência. Então, assim, essa questão do inconsciente, do sentir, do afeto, do toque, ela tá pronta quando a criança nasce. Então, assim, é algo presente nos nossos antepassados também. É algo que veio. E isso é linguagem. O toque linguagem. Também é linguagem. Quando eu falei lá da abordagem Amy Pickler, né? Toque é linguagem, é comunicação. O toque é total. Outra pesquisa aqui desse livro mostra que quando você comunica algo, dando um leve toque na pessoa, você está dizendo a ela que há ali algum... Travou de novo. Mesmo uma fala com alguém que você não tenha muito contato, seja uma fala profissional, você comunica. Tem gente que não gosta nem de ser tocada. Evita o toque. Porque entende que é uma forma de comunicação invasiva. Né? Então, assim, o toque ele é muito forte, muito forte. E tudo isso a gente tem que ter claro que o cérebro não é um sistema acabado em si. A gente tem como moldar. Prova são algumas pessoas que tiveram algum dano cerebral, que promoveram alguma falha na mobilidade, seja, não sei, manual. E aí, ao longo do tempo, fazendo exercício, fisioterapia, novas conexões se formam e ela consegue recuperar pelo menos parte do movimento. Porque o cérebro, ele está em constante mudança. Nós temos como ressignificar experiências. Eu sou assim e ponto. Tem que me aceitar. Esse papo para mim não vale. Você é assim. Tá me incomoda. Você quer continuar comigo? Então te incomoda? Vamos mudar. É só querer. É uma questão de hábito. A gente tá o tempo inteiro se moldando. É só querer, tipo assim. Comecei a ler outro livro hoje sobre hábito, o Poder do Hábito. Você quer inserir um hábito positivo, um hábito saudável na sua vida? Comece a fazer todo dia. Todo dia o seu cérebro ele vai ocupar aquele espaço como sendo algo que você precisa fazer todo dia, igual escovar dente. E é assim que funciona. Eu até escrevi essa parte porque eu achei muito legal. A nossa personalidade não está carimbada em nós de maneira indelével, é dinâmica e mutável. Né? São processos subliminares que acontecem o tempo inteiro. Mas a gente tem que buscar E quando você fala da personalidade mutável, me vem uma questão muito forte, que eu tive uma epifania quando eu descobri isso. Assim, eu assisti uma live da Rafaela Carvalho, escritora, sabe, a maternidade? Sim, adoro ela. Você me deu um livro dela, né? Que você deu pra Maia e que ela ama. A live era da Rafaela Carvalho com a Ana Sui, a psicanalista curitibana que escreve aí no Instagram. A live delas foi maravilhosa. Live maravilhosa, eu indico para todo mundo que está aqui, vá lá assistir, porque foi incrível. E a Rafaela Carvalho, ela trouxe um conceito que não é dela, que é de matrescência. E aí eu fui pesquisar esse conceito. Na verdade é o seguinte, a nossa personalidade, você falou, né? A nossa personalidade, ela é mutável. É mutável. E vários acontecimentos na vida vão fazendo essas mudanças, né? Vão promovendo essas mudanças da nossa personalidade. A maternidade é um momento crucial da gente se encontrar. Voltou. A matrescência descreve essa mudança de personalidade que acontece no momento em que a gente se torna mãe. Então, você era uma... Volta. Tá travando? Travou, voltou. Tá travando? Voltou agora. Ó, tá. Se travar de novo, eu vou mudar de ambiente, tá? Tá. Porque eu quero montar isso, porque eu fiquei tão animada quando eu descobri esse conceito de matricência.
A mulher tem uma vida, uma personalidade. Quando nasce um filho, e aí pode ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro filho, cada filho que nasce, ela passa por um período chamado matrescência. E não é à toa que o termo se parece com adolescência. Porque essa é justamente a transição entre a infância e a fase adulta, e a matrescência é a transição entre a mulher que eu era e a mulher que eu vou me tornar. Porque a chegada de um filho opera mudanças muito profundas no status dessa mulher, nos relacionamentos dessa mulher, na noção de identidade dela, quem sou eu, quais são as minhas prioridades, quais são os meus gostos. Então, como a gente também está falando para muitas mulheres, entender que a chegada de um filho também te afeta no campo da personalidade é, de uma certa maneira, libertador. É um aconchego para falar assim, não, se eu tô perdida, tá tudo bem. Não é à toa que muitas mulheres mudam de carreira quando o filho chega, né? Como você. E aí, eu acho que é legal falar, você mostra esse dinamismo da nossa personalidade também, que a gente precisa se reencontrar muitas vezes na vida. Não é um processo estanque, que eu fiz terapia ali por 10 anos e para sempre tô livre, tô beleza, tô tranquila. E uma outra questão que eu acho que pega muito para mim também, que é o seguinte, eu na terapia, eu vou descobrindo algumas sombras da minha personalidade, algumas fragilidades minhas, mas não quer dizer que elas vão desaparecer. Eu vou continuar vivendo com elas, a diferença é que o autoconhecimento vai me fazer identificar mais rápido o que me leva, né, o que me traz sofrimento, vai me ajudar a traçar algumas estratégias para, em alguns casos, evitar o sofrimento. E para quando não for possível evitar, eu conseguir lidar melhor, eu conseguir suportar aquilo melhor, ou superar um pouco mais rápido. Ou até mas não quer dizer que você... né? Em vez de tirar ficar aprendizado. E outra. Reclamando, tira aprendizado. Tira E lição. principalmente não projetar no outro, não culpar o outro, né? Porque assim, muitos dos problemas de relacionamento hoje são porque a gente projeta no outro aquilo que é nosso. Exatamente. Né? Então, a gente quer que o outro mude. Exatamente. E a mudança sempre tem que partir de nós. Quem que você tem nas mãos hoje? O que você pode fazer hoje? É só o que diz respeito a você. Eu fazia isso de forma intuitiva, sem essa clareza. Talvez eu fazia terapia desde cedo, né? Mas essa clareza ela vai vindo com a maturidade também, né? A gente vai ficando mais velha, vai tendo mais experiência, vai quebrando mais a cara, tal. Mas eu me lembro que quando eu tinha uns 26 anos, eu tinha um emprego que eu estava extremamente insatisfeita e aquilo me incomodava demais. E eu tinha um relacionamento também que eu estava extremamente insatisfeita, que eu não conseguia sair dele. E um dia eu parei e pensei, o que eu posso fazer em relação à minha realidade? Eu vou fazer. Eu não posso esperar que meu chefe faça por mim, nem que o fulano termine por mim, nem que a minha colega me ajude. Eu tenho que fazer. E na medida que você faz, eu tô colocando minha experiência, mas isso serve para todas nós em qualquer situação da vida. Na medida que você faz, que você começa a agir, o contexto começa a mudar. E é incrível, vai desencadeando acontecimentos. Naquele momento, eu consegui terminar o relacionamento. Eu entrei na sala do meu chefe e falei, olha, óbvio, eu não podia ficar desempregada, mas tem alguma outra posição que eu possa me encaixar aqui dentro, sabe? Apenas para mudar os ares, para eu escrever coisas diferentes. Então, assim, pequenas mudanças, que na verdade não são pequenas, já são atitudes. E que aquilo ele vai desencadeando outras maiores. E a gente ficar esperando a mudança vir do outro, que sei lá, que alguém tenha piedade, ou que alguém nos enxergue. Gente, a gente tem que colocar a mão na massa. E a gente se relaciona muito com as pessoas pela forma como a gente enxerga eles, né? Como a gente coloca as nossas expectativas em cima deles, e também pela forma que eles nos enxergam. A gente gosta de ser enxergada daquela maneira que meu namorado me enxerga. Ah, ele me vê dessa forma, eu quero ser dessa. E a gente vai ocupando esse papel. Ah, já que ele me vê assim, vai que eu sou assim, vai ocupando esse papel. Sabe? Até que aquilo fica insuportável. A Brené Brown, né, desse livro que eu falei, A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala que a conexão com o outro efetivamente acontece quando a gente tem disposição de abandonar quem a gente gostaria de ser
e ser exatamente quem a gente é. Só que, lógico, esse processo de abandonar quem gostaria de ser e ser quem é, não é simples. É um Não. processo complexo. Porque, por exemplo, eu me pergunto, ainda hoje eu me pergunto quem eu sou e quem eu gostaria de ser, sabe? Assim, eu acho que Uhum. quem eu gostaria de ser, eu até tenho mais facilidade de dizer. Mas quem eu Mas quem sou, eu sou é complexo, é... é um Eu trabalho acho para que a gente viver, é um também trabalho somos permanente. várias. Isso aqui também é muito legal. Olha, a gente não é pessoa diferente só por conta da idade. Porque eu sou uma hoje, aos 40, que é muito diferente de quem eu era aos 30, de quem eu era aos 20. A gente muda muito Aham, com o tempo. Eu mudei depois que eu mudei de uhum. cidade, porque a atmosfera do lugar onde você vive também influencia. Quando você casa, você já é outra. Quando você tem filho, você já é outra mais ainda. Tudo, a gente recebe influência de muita coisa ao nosso redor. E isso tudo vai interferindo em quem somos. Então, a E gente isso recebe tudo influência também hormonal. reflete. E você está falando disso, e assim, eu lembrei de uma coisa mais superficial, mas que também é interessante a gente trazer aqui, que é a questão do guarda-roupa, né? A gente está falando de autoconhecimento para Total. O meu mudou da água um para o sucesso vinho. profissional. O O meu meu mudou da água. guarda-roupa depois. E um dos processos que eu falo para as minhas mentorandas é o detox do guarda-roupa. É um saco, é porque é um Uhum. momento de se olhar também. Então elas adiam, elas protelam, elas procrastinam. Eu falo, tem que fazer. Tem que jogar fora, isso não E serve mais. então, mas olha só, você jogar fora uma blusa que era da sua época magrinha, ou você jogar fora uma blusa de uma época em que você se sentia mais livre, uma calça de uma época em que você se sentia mais forte, isso tudo tem a ver com o emocional também. As roupas também têm uma carga emocional pra gente muito forte. Então, esse detox do guarda-roupa É um e também ele não processo. vai funcionar se não tiver esse detox. A gente se É. desapegar daquela que a gente foi também, Sim, né? exatamente. Por isso que precisa muito de ter autoconhecimento envolvido. E muitas me mandam foto assim, Roberta, Uhum. esse não me serve. Eu sei que eu não vou usar mais, mas eu não vou me desfazer. E eu falo, tá tudo certo. Se permita, se respeite, tudo no seu tempo. Ninguém tem que se agredir, sabe? Ah, eu tenho todos os meus uniformes até hoje. Sem violência. Com as assinaturas das minhas amigas. Tati, faltam 2 minutos, Tem. tá? Ai, tá tão bom. Ah, Tá foi um tão bom. prazer. Nossa, eu adorei. Eu vou Falta um confessar que assim, minuto. eu estava super insegura para falar desse tema, mas eu adorei assim as reflexões Ai, que eu tive para vir delícia. aqui falar. E esse momento foi uma delícia. Também achei. Eu Obrigada. adoro falar disso. Eu gosto muito de inspirar, eu gosto muito de incentivar que as outras pessoas se abram para esse processo, que é libertador, que é bonito, é um desabrochar, né? E que a gente precisa se olhar, a gente precisa se conhecer para se identificar, para ser mais feliz, né? Vem cá. Quem tá aí? Oh, amore! Ai, que saudade de você. Exatamente. Pera, olha Oi, só. Tata! Ó, e quero agradecer todo um pouquinho que ficou com a gente até agora. Obrigada por estarem aqui, por ouvirem os Também quero agradecer muito. nossos as ações aqui, viu? Obrigada a todo mundo. Tati, obrigada por aceitar meu convite, tá? A escova de Eu que dente da amor. agradeço. Foi um Gente, vai ficar prazer. disponível Filha, essa dá live tchau para no todo IGTV mundo. e depois eu vou passar pro YouTube, pro meu canal no YouTube. Tá bom? Então tá, vamos acompanhar. Obrigada. Beijo!